Graça e paz, queridos. Amém? Que bom que nós podemos mais uma vez nos reunir para estudar a palavra de Deus. Palavra maravilhosa. Vamos ler, queridos, nosso texto de hoje, que é, na verdade, o último capítulo de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ver dois assuntos hoje, na verdade três. Micaías vai profetizar, obrigado, irmão, vai profetizar contra Acabe, e depois nós vamos ver a morte de Acabe, e ao finalzinho nós vamos ver, né, algumas palavras relacionadas ao reinado de Josafá e de Acasias, que era o filho de Acabe. Vamos orar? Obrigado, Deus, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez pelo dia, pelas atividades que fizemos, e agora, Pai, estudando a tua palavra, pedimos a ajuda do teu Espírito Santo. Fale conosco, Deus, e nos ajuda na meditação da palavra do Senhor, nos dando lições que vão edificar nossa vida. Desde já, nós damos toda a honra, toda a glória ao Senhor, certos que o Senhor é o único merecedor de todas essas coisas. Obrigado mais uma vez, nós te bendizemos, nós te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Micaías profetiza contra Acabe. Acabe vai e morre, e o finalzinho do texto, como eu disse, vai falar para nós um breve resumo, né, do reinado de Josafá e o reinado de Acasias, é o filho, né, de Acabe, que vai reinar no lugar dele. O que nós encontramos, irmãos, nesse texto? Nós vamos ver o rei de Judá, Josafá, tomando uma atitude muito estranha, porque era conhecido, irmãos, não era coisa nova, que o reino do norte, o reino de Israel, estava enterrado no pecado até o topo, né? O reino do norte, com as 10 tribos lá em cima, enterrado até o topo. O reino de Judá no sul era um reino que servia a Deus melhor, e o texto nosso vai terminar dizendo aqui, né, a partir do versículo 41, vai falar sobre Josafá, rei de Judá, que andou nos caminhos do pai dele, fez o que era reto, porém, né, os altos não se tirou, e o povo ainda adorava no alto. Mas aí a gente nota bem que o reinado de Josafá, cá no sul, era um reino que estava temente a Deus, mas o norte, que era onde Acabe reinava, estava atolado no pecado. E o que nós encontramos aí? Que Josafá ignora totalmente, irmãos, o abismo, né, o lamaçal moral e religioso ou espiritual, vamos dizer assim, que o reino do norte vivia. Ignorou totalmente. Não, é claro que há aqui um propósito de Deus, que é o de tirar a vida de Acabe, para poder cumprir, né, a profecia que havia dito lá atrás. Deus, nós vimos no capítulo anterior, que Deus, porque Acabe se arrependeu, né, de coração, ele se arrependeu do seu pecado, Deus então falou para ele: olha, você não vai ver o sofrimento, né, que eu vou jogar sobre Israel, porque você se arrependeu, mas o seu filho vai ver. Então ele ali ele conseguiu, ele alcançou o coração de Deus para não ver a desgraça de Israel. Então ele vai morrer aqui, exatamente como Deus disse. Então Josafá acaba fazendo uma aliança com o rei de Israel, tendo ignorado o abismo que vivia o reino do norte, né? O reino de Israel. Agora eu quero que você nota bem, aqui é uma aliança, né? Essa aliança política, na verdade, isso aqui é uma coisa que o Senhor, o tempo todo na Bíblia Sagrada, fala que a gente não deve fazer, né? O Salmo número 1, o Salmo 1, por exemplo, é o Salmo que mais define essa questão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e por aí vai. O Salmo 1, ele traça, irmãos, que Deus tem para o justo um caminho, e Deus quer que o homem justo, a mulher justa, o crente, não se relacione a esse nível de fazer alianças com o ímpio, porque lá vai falar direitinho que o justo vai prosperar, né? O que serve a Deus prospera, e o que não serve é como a moinha que o vento espalha.
Então, tá vendo como é que o tempo todo Deus faz essa distinção, irmãos? Então, nós hoje, como crentes, temos que saber disso e saber que nos nossos relacionamentos, nas nossas alianças, nas nossas amizades, a gente tem que limitar demais o relacionamento. O tempo todo Deus faz assim e cobra de nós essa tomada de postura na vida, na nossa vida, em todas as áreas. E a gente, isso eu quero explicar bem aqui, que não fique mal entendido, que Deus não manda a gente isolar a pessoa que vive pecado para lá e criar um mundinho nosso. Não, nós estamos falando de alianças, de amizades e de comprometimentos que a gente assume. Não tem essa de que, não, eu estou me relacionando, né? Eu estou querendo ter amizade com aquela pessoa para poder evangelizá-la. É complicado isso. Não confunda evangelismo com amizade, é uma outra coisa. Então, a Bíblia está sendo clara aqui que a gente precisa tomar esse cuidado e as consequências são ruins. Então, Josafá vai ignorar, e por questão política, né? Por questão política, neste caso era uma cidade que chamava Ramote Gileade, por questões dessa cidade pertencer a quem, eles fazem uma aliança. Não é uma aliança para adorar a Deus, não é uma aliança onde lá o reino do norte vai descer cá para Judá para poder adorar, não tem nada a ver, é uma aliança para guerra, né? Foi um combinado para sair a guerra por causa de uma cidade chamada Ramote Gileade. É por isso que eu coloquei, por questões políticas, né? Eles vão e fazem essa aliança, né? Mas vai acontecer um detalhe, que Josafá é temente a Deus, ao passo que Acabe nunca foi. Acabe nunca foi temente a Deus, mas Josafá era. Então Josafá vai falar o que para o rei de Israel? Verso 5, consulta primeiro a palavra do Senhor. Aí Acabe aceitou essa sugestão, e ele chama os seus profetas, que na verdade eram 400 homens, e ele perguntou: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E irmãos, um a um, os 400 profetas vão dizer para ele: vai, que você vai vencer, que o Senhor vai te dar aquela cidade, pode ir. 400 profetas, irmãos, falaram a mesma coisa, só que esses profetas estavam sendo, na verdade, infiéis à vocação e ao chamado de Deus para a vida deles. Eles profetizaram algo, né, que na verdade foi permissão de Deus. Os irmãos que leram entenderam, né? É muito complicado isso, irmãos, tá? A pessoa profetizou por permissão, mas não por direção de Deus. Tipo, vai lá e fala isso. Deus não falou, vai e fala isso. Você viu o desenrolar do texto aqui, que ele não falou. É por isso que eu chamo sempre aqui Integrei para tomar cuidado com profecia e com profeta. Aqui é um exemplo. Esses profetas eram profetas de Deus. Tanto que cá na frente, quando Micaías vai falar o desenrolar da questão, como é, né, que aqueles profetas todos estavam mentindo, né, falando mentira, a gente vê que era profeta de Deus, eram homens de Deus. Porém, eles ali, ninguém desses 400 teve discernimento que aquilo era algo, né, algo da parte de Deus para que Acabe morresse. Porém, a gente sabe que Micaías chegou com a palavra verdadeira. Então é por isso que a gente tem que entender: será que todo profeta de Deus vai falar exatamente o que Deus quer? Se não tiver discernimento, querido, você cai. É o que muita gente cai, né? Será que toda palavra que sai da boca de um profeta é Deus que está mandando, ou Deus que está permitindo falar? E aí, como é que você vai saber se é ou se não é? Para a gente não brincar com essa área, igual tem gente por aí brincando de profeta, falando besteira, né? Prejudicando vidas. Não são todos, é claro, mas aqui é um exemplo. Eu gosto muito desse texto, exatamente por causa da complexidade dele, né? E aí eles vão falando, então, todo mundo profetizando. Só que o que eles profetizavam era exatamente o que o rei Acabe queria ouvir. Quantas profecias você já ouviu dentro da igreja, eu quero dizer, né, hoje, século 21, quantas profecias você já ouviu que levou o povo ao êxtase, a pular de alegria, mas não aconteceram? Até mesmo profecias pessoais. Eu já vi gente entrando em áreas que não deviam entrar nessa questão de profecia, entre aspas, né, de que fulano vai casar com fulano, né, de que vai ter filho, e o filho vai chamar tal, era homem, e nasce mulher.
Por que isso acontece? É o caso aqui, ó, os profetas, todos os 400, falaram exatamente o que o rei queria ouvir. O rei queria ouvir que ele podia ir e que ele seria vitorioso. Ele não queria ouvir outra palavra. E o profeta às vezes fala do seu coração, não fala o que Deus mandou falar, mas fala o que está no seu coração, né? Ah, eu estou doido que a irmã tal engravida, então eu chego lá e falo para ela uma profecia que ela vai ter um filho ou vai ter uma filha, não importa. Isso é demais, que isso acontece demais. Agora, quem recebe a palavra, a questão é essa. O problema não tem nada a ver com o profeta, se ele fala a verdade ou mentira. Agora, quem recebe a palavra tem que ter o discernimento, se é Deus que está falando, se não é o coração do profeta, ou se Deus permitiu que o profeta te lançasse numa enrascada. Ninguém gosta de ouvir o contrário, irmãos. Você quer casar, você quer comprar algo, você quer mudar, você quer vender, e se chega alguém para confirmar aquilo que você está falando, você recebe de uma forma, mas se chegar alguém te contradizendo, não faça, que isso você vai morrer, a tendência nossa é não acreditar. A gente acredita naquilo que é bom para nós, naquilo que é ruim, a gente joga fora e nem gosta, na verdade, tá? Então assim, essa parte é muito complexa, eu gosto dela, porém, o que vai acontecer é que esses 400 profetas, eles vão falar exatamente aquilo que o rei queria ouvir. Agora, por que será que eles profetizaram o que o rei queria ouvir? Será que era medo do rei? Né? Será que era medo do rei? Porque o Acabe era muito mal. Recentemente ele matou injustamente Nabote, e nós vimos lá que o profeta foi e repreendeu ele por causa do crime que ele cometeu. Será que era medo? Medo da mulher do profeta, que é a Jezabel? Hein? Eu não estou aqui, eu estou querendo lançar para os irmãos, isso não está na Bíblia, mas quando a gente lê e vê 400 profetas sendo induzidos a mentir, né, Deus está falando conosco muita coisa, irmãos, né? Nesses 400 profetas aqui não tem nada a ver, tá, irmãos, com os 400 profetas lá, na verdade mais de 400 que morreu, né? Não tem nada a ver. Então assim, é para os irmãos entenderem o mundo espiritual. A gente cai muito, irmãos, a gente cai muito no blá 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 das pessoas hoje, que na verdade usam da fé para poder enganar as pessoas. Tem que ter muito cuidado, irmãos. Sabe qual o meio mais clássico de Deus falar com a gente? Não é através de profeta, irmãos. O meio mais clássico de Deus falar conosco é através da palavra, da Bíblia Sagrada. Eu não sei quantos de vocês já leram a Bíblia um dia e parece que aquela palavra saiu viva, tocou na sua alma, no seu coração. Quantos já sentiram isso, irmãos? Então isso prova para você, o meio mais clássico de Deus falar é a Bíblia. Depois vem as outras formas de Deus falar. Deus fala através de sonhos, é outra maneira muito boa de ouvir Deus. A maneira que fica lá na rabeira de Deus, que eu quero ouvir Deus, irmãos, é através de profeta. Pastor, você está doido? Não estou doido não, irmãos. Tem meios mais seguros de ouvir Deus. O primeiro é pela palavra. O segundo é quando Ele fala direto comigo em sonhos. Começa a prestar atenção nos seus sonhos. Você vai ver que tem sonho que é barriga cheia. Você vai ver que tem sonho que é fruto do seu coração. Você está querendo muito algo. O cérebro da gente tem a capacidade de processar aquilo e te levar através de sonho. Isso aí é uma área que a psicologia estuda e eu estou muito tranquilo para falar para vocês. Tem outra questão, que o sonho é chamado de restos diurnos. Sabe o que é resto diurno? Você fez algo durante o dia, num trabalho, numa escola, na brincadeira, não importa em que, e aquilo você desprendeu muita força emocional naquilo, você dorme, parece que continua a coisa, e você sonha com relação àquilo. Isso aí é chamado resto diurno. Isso não é Deus falando com a gente ainda, mas tem momentos que Deus literalmente fala. Eu não sei com vocês, mas Deus me fala, eu anoto meus sonhos, tem lá quase 7.000 sonhos anotados, e muitos deles, a maioria deles nem tem sentido para mim, mas eu lembro e noto. Agora tem uns, irmãos, que eu sonhei coisas que aconteceram no outro dia, que aconteceu mais no futuro, Deus me mostrou, então eu aprendi. Então olha, a maneira muito clara de Deus falar, repito, pela palavra escrita, pela Bíblia. Outra maneira muito segura é Deus te falar, você dormir na sua cama sozinho, e Deus esquadrinhando o seu coração, Ele te fala, né? E as outras, vamos chamar assim, tem muitas outras formas. Deus falar no nosso íntimo, no nosso coração, também é uma forma muito boa, não tem interferência de ninguém. Do nada assim, você sente aquilo, você sabe que é Deus. Então, mas agora, a profecia, ela fica mais para lá.
Você pode notar que a profecia ela existe na palavra, é quando, a profecia quer dizer de um homem falando, é quando o povo não quer dar ouvido, o povo não quer caminhar com Deus, a profecia aparece lá. Você pode notar quando é que um profeta vai, levanta e fala. É assim, e geralmente é assim. Deus não manda um profeta assim, só por mandar. O profeta vai com uma missão, e essa missão, em geral, é quando a pessoa não está indo no plano de Deus, no caminho de Deus, ou se desviando, ou está longe, né, do plano. Aí o profeta aparece. Tem gente que tem prazer de ter uma profecia falando com ele. Você pode notar, eu estou falando muito sério com você. Olha quando um profeta aparece. Por exemplo, não aparece lá assim do nada não, né? Foi dar notícia que Sara ia ter um filho. Por quê? Porque o marido dela e ela já estava desesperado com relação à promessa de Deus, velhinhos, né? Aí Deus vai e aparece para dizer, não preocupa não, o menino vai vir, eu falei que vinha. E mesmo assim o camarada ainda arrumou concubina, né? Para poder complicar a vida dele. Então nota bem, eu não estou aqui desfazendo do ministério e do dom de profecia. Eu só estou dizendo que tem maneiras primordiais de Deus falar, e falar muito bem claro. Eu tenho uma experiência, já contei ela na igreja, mas eu vou repetir outra vez, porque é sempre bom, porque é pessoal. No ano de 1989, que eu fui morar nos Estados Unidos, quero dizer bem claro para os irmãos que eu não fui ilegal, eu fui com um contrato de trabalho, eu fui legal para trabalhar, e quando eu cheguei lá, eu fiquei uma pessoa assim, eu fiquei muito, não vou dizer que é frustrado, mas é um pouco de frustração. Por quê? Porque eu era novo convertido aqui. Essa igreja já havia mandado o irmão Joãozinho, João Ramos, para estudar teologia lá em Belo Horizonte, no SEBENG, que na época chamava, como é que chamava mesmo? STEB, no STEB, na época era o STEB. O Joãozinho foi, e eu me lembro como se fosse hoje, eu era novo convertido, e o pastor falou comigo assim, olha, irmão Edgar, estuda, termina o seu curso, que você vai ser o próximo que a igreja vai te mandar fazer teologia. Era seminário, irmãos, não era faculdade, você ficava interno lá. Irmãos, eu tinha um chamado já no meu coração, pastoral, e a igreja tudo encaminhado para me mandar, e de repente eu me vi lá dentro dos Estados Unidos. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nem igreja eu tenho para ir, porque não tinha igreja por perto, eu não sabia inglês, e eu comecei a questionar, o que eu estou fazendo aqui, Deus? E eu comecei a orar. Aí eu precisei de um pastor para me aconselhar, e não tinha. Eu precisei de um irmão, de uma irmã, como aqui sempre teve, para me dar um conselho, não tinha. Aí eu comecei a entrar em pânico, eu falei, e agora o que eu arrumo? Aí eu falei, já sei o que eu vou arrumar. Deus vai me falar na palavra. E eu peguei a Bíblia, irmãos, comecei a ler, já testemunhei para vocês. Comecei a ler a Bíblia de manhã, antes de ir para o trabalho, dentro do ônibus, dentro do trem, porque eu pegava um ônibus e 2 trens, aliás, para chegar no meu serviço. Saía 7 para começar às 9, lá no outro estado, que era Nova York. Então o que eu fiz? Eu entrava no ônibus, abria a Bíblia e lia. Quando eu chegava no meu ponto, eu marcava onde parei. Estava sentado na estação, lia a Bíblia. Estava dentro do primeiro trem, lia a Bíblia. Estava dentro do segundo trem, lia a Bíblia. Chegava mais cedo do meu trabalho, lia a Bíblia. Na hora do lanche, que é o almoço, lia a Bíblia. Na hora de voltar, eu fazia o percurso de volta, lendo a Bíblia. E quando eu chegava em casa, tomava um banho e a gente ia comer alguma coisa, antes de dormir, lia a Bíblia, até de madrugada. E eu sempre lendo, a minha pergunta era, o que eu estou fazendo aqui? Sem família, sem nada, nunca tinha saído da minha casa, só uma vez para uma viagem curta. E aí, irmãos, eu falei para vocês, li a Bíblia toda. Quando eu cheguei em Apocalipse, eu tinha lido a Bíblia toda em 64 dias. 64 dias, li ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Cheguei em Apocalipse, que eu não tinha uma resposta, eu cheguei, chorei no quartinho onde eu dormia no chão, no colchão. Eu chorei, falei, Deus, tem misericórdia de mim. Eu li a Bíblia toda, e o Senhor não falou comigo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. Irmãos, uma voz veio clara no meu ouvido para eu voltar em Josué capítulo 1 e ler. Era aquela parte, não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que fores. E foi falando e várias vezes repetindo, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Irmão, quando eu li aquilo, eu falei com Deus, mas por que o Senhor deixou eu ler a Bíblia toda para falar que era aquele pedaço? Falou, irmão, depois do Apocalipse, terminei, fui chorar triste, voltei lá, aquele texto, eu escrevi ele, e tenho ele até hoje no meu computador. Eu escrevi ele, e eu plastifiquei, trabalhei 7 anos, porque a minha mesa, eu tinha uma bancada, uma mesa, que ela era
pulado da parede. Então eu trabalhei 7 anos com aquele texto na minha cara: seja forte e corajoso, não te mandei eu, por tu farás este povo herdar a terra prometida. Eu falei, tá bem, Senhor, e fui trabalhando com aquilo 7 anos, lendo aquilo, porque eu sabia que Deus então me queria, mas me queria lá forte e corajoso, porque Ele ia me usar para fazer o seu povo herdar a terra prometida. Assim, queridos, eu te digo que dispensa-se profeta, dispensa-se tudo, se você tiver mesmo coração para ouvir Deus falar através da Bíblia. Você vê um caso desse aqui, o rei buscou a ajuda de profeta, 400 profetas falaram vai, 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 só um vai falar que não. E por incrível que pareça, o que falava que não, era o que estava certo. E aí, você numa dessas, 400 profetas vêm e falam com você, faz isso. E chega um e fala não. O que ia acontecer na sua cabeça? Pode falar, hoje é estudo bíblico. Pode falar, 400 profetas aparecem para você e fala, pode ir, pode casar, pode comprar, pode sei lá o quê. Aí chega um bendito e fala que não. A lógica é qual? Está vendo? Não é mais simples ir pela Bíblia? O que eu tive que fazer? Só ler a Bíblia, desembolado, e li para arrebentar, como eu falei para vocês. Eu anotei, eu tenho lá o dia que eu comecei e o dia que eu terminei de ler. Mas eu só lia a Bíblia, lia, trabalhava e comia. Deus me falou, eu voltei. Ele falou com o amigo Josué, capítulo 1, verso tal, quando eu voltei, que eu abri. Deus começou a falar, é isso que eu quero ser aqui, mas você vai ter que ser forte e corajoso. Você vai fazer o meu povo herdar a terra prometida, mas eu estou contigo, não te mandei? E eu fui lendo aquilo lá, me animou, aí eu tomei outro ânimo, não quis saber mais de questionar e perguntar por quê, e fui enfrentar minhas batalhas, que foram muitas, irmãos. Quem morou nos Estados Unidos, igual o Cláudio morou, sabe, a gente apanha naquele lugar, né, Cláudio? Aquele é lugar de apanhar, né? Ou você volta de lá melhor, então volta pior, porque é um lugar de amassar. Deus usa aquilo para amassar muita gente. Porém, eu quero que você entenda e a complexidade e a importância. Não estou desmerecendo, mais uma vez, digo os profetas, eles são úteis, mas eles são úteis, praticamente desnecessários para quem busca Deus. Quem tem coragem de acordar de madrugada e orar, para quem tem coragem de jejuar, para quem tem coragem de ler mesmo, ler para arrebentar. A minha Biblinha, talvez você não vai ver, aí ó, toda riscada, toda estourada, mas é ela. Eu já vou ter que comprar outra, eu já devo ter umas 4, 5 dessa editora, né, dessa versão, porque Deus me fala aqui, irmãos, mas eu tenho que ter tempo. Ah, pastor, mas o senhor pode ler a Bíblia de madrugada? Você sabe quanto tempo quantas horas que eu trabalhar por dia lá, nessa época que eu li a Bíblia toda, em 64 dias, trabalhar 14 horas por dia. Eu trabalhava até 2 da manhã, senão eu não aguentava pagar as minhas coisas e cuidar da minha família aqui. Então o trabalho também não impede a gente, irmãos, de ouvir Deus, não. O negócio é aqui, você quer ouvir Deus mesmo? Ele está lá, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Amém, igreja? Estou te dando a minha experiência, é para você ver como é possível a gente cair numa encrenca danada, quando a gente espera que Deus vai mandar um profeta para facilitar a sua vida, né? O que ele queria era isso, né? Então, irmãos, o que vai acontecer? Então, por outro lado, Josafá vai desconfiar e vai falar assim, não tem mais um profeta aqui, meu senhor? Consulta primeiro ao Senhor, né? Não tem mais outro, porque ele ficou muito indignado. Aí ele vai falar que tem um, chamado Micaías, filho de Imlá, mas esse camarada só fala o que é mal, o que é ruim ao meu respeito. Aí entra uma outra questão, tá vendo? Ele não queria ouvir o que era mal a respeito dele, queria ouvir o que era bom. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando os trabalhadores, né, do rei chegam até Micaías, eles chegam para Micaías e dão uma instruçãozinha para ele. Olha bem, chegou perto do Micaías e falou, olha Micaías, todos os profetas falaram do mesmo modo, sobe a Ramote Gileade e você vai triunfar, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha para você ver. Aí o mensageiro do rei, né, o Micaías vai falar para ele, olha, aliás, ele continua dizendo, versículo 13, as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei, seja a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Isso aí, irmãos, eu não sei o que você vai entender disso, mas o camarada chegou perto do Micaías e falou, Micaías, é o seguinte, está todo mundo lá profetizando coisa boa para o rei, vai dar certo, vai vencer mesmo, então é o seguinte,
Vê se você fala também igual eles, rapaz, e profetiza alguma coisa boa para o rei. Gente, isso não é fácil não, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Ali é meio que estava comprando, induzindo, pondo medo. Olha, é 400 contra 1. 400 contra 1, rapaz, fala igual, não complica a coisa. Os irmãos entenderem que isso acontece nos dias de hoje. As pessoas profetizam muito aquilo que agrada aos outros. E as pessoas gostam de ouvir palavra boa. A pessoa gosta de você vai vencer mesmo, você vai levantar, você vai curar, esse câncer é só uma aprovação, e aí a pessoa vai e morre do câncer. Profecias atravessadas, irmãos, que não vêm de Deus, ou se vem numa situação dessa. É um espírito de mentira que Deus colocou na boca do profeta. Isso é pesado, irmão. Espírito de mentira que Deus colocou na boca do profeta. É o que nós vamos ver na frente. E é complicado, né? Por isso que eu disse para você, é melhor ouvir Deus pela Bíblia, quando você lê, quando você estuda, melhor ouvir Deus falando no teu coração, melhor ouvir Deus te falando através do sonho, que não tem interferência, é Deus mesmo, você sabe, você pode discernir, tá? E aí, pastor, mas esse negócio de sonho, você não vê lá no Velho Testamento quanto Deus falou com José em sonhos, quanto Deus falou com Jacó em sonhos, quanto Deus falou até com Faraó em sonhos, ele não soube interpretar, pediu ajuda. Cá no Novo Testamento, Deus falou com José em sonhos sobre o nascimento do filho, que não era dele, né, mas era de Deus, e depois mandou ele correr e fugir, porque eles iam matar o menino, tudo em sonho, querido. Então não é coisa de Velho Testamento, sonho é coisa do Novo, é coisa atual, sempre foi. Deus fala com a gente em sonho, é só a gente dormir. Pai, Deus, quero que o Senhor fale comigo, esquadrinhe meu coração enquanto eu estiver dormindo essa noite, e Deus vai te falar, só para você ter uma ideia. Depois você tem que buscar o discernimento, nem tudo é Deus, você sabe disso, nós acabamos de falar. Então, irmãos, o que vai acontecer? Ele vai falar, o Micaías, quando ele é pressionado para profetizar aquilo que o rei queria ouvir, Micaías vai falar assim, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei, né? Então ele dá ali uma cacetada e diz, olha, eu vou honrar a palavra de Deus, se Deus falar, eu vou fazer, se Deus não falar, eu não vou falar. E aí assim, quando ele chega, Acabe vai perguntar para ele, e aí, Micaías, o que vai acontecer, né? Iremos a Ramote de Gileade e vamos vencer? Aí ele vai responder, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Isso aí, tem gente que pensa assim que ele mentiu, isso foi um sarcasmo, tá? Isso da parte dele, ele falou isso mesmo, para meio que, eu não sei se a palavra melhor, para, como eu diria, provocar o rei. Porque quando o rei ouve essa resposta, ele fala, eu não falei para você, né? Não sei, falei para você, quantas vezes te farei jurar que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Ele já sabia, né? Aí, irmãos, no 17, ele vai e começa a proferir aquilo que de fato Deus havia dito a ele. Ele fala assim, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Veja bem, vi todo Israel disperso pelos montes como não tem pastor. Em outras palavras ele está dizendo, você vai morrer, você é o rei de Israel, você é o pastor de Israel, mas eu vi o povo disperso que você vai morrer, e torna cada um para a tua casa essa palavra. Então o rei de Israel fala, eu não te disse, ele nunca profetiza o bem a meu respeito, somente o mal. Aí no 19 ele fala, ouve portanto a palavra do Senhor. Aí o profeta deixa o sarcasmo, ele deixa de lado, né, a provocação, e ele começa a dizer, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, a sua mão direita e a sua esquerda. Olha a profundidade da profecia. Ele diz que viu Deus sentado no seu trono, e o exército dos céus estava de um lado e do outro de Deus. E aí perguntou o Senhor para o exército, o exército que estava lá, né, do céu, quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote de Gileade? Aí um dizia uma maneira, outro dizia outra maneira. Aí então, diz a palavra no 21, que veio, então saiu um espírito, olha bem, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor vai e pergunta, de que modo? Como você vai induzir Acabe aí a guerra? Aí o verso 22, respondeu o Espírito, né, que apareceu diante do Senhor, eu sairei
e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Aí o Micaías continua: assim, agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que era mal contra ti. Está vendo, irmãos, o mundo espiritual como é que funciona? Agora mesmo diante de Deus está lá assim, as hostes celestes, os anjos de Deus ao lado do Senhor, e algum espírito mal diante de Deus, tentando fazer com que Deus, realize algum mal na minha vida e na sua. Irmãos, preste atenção neste texto que acabamos de ler, e olhe Jó capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que é uma confirmação exata disso. O que diz Jó capítulo 1 e também Jó capítulo 2? Vai dizer que em determinado tempo, os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus, mas junto com os filhos de Deus foi o quê? Diabo. Isso é mundo espiritual, irmãos. Isso é fenomenologia do Espírito, que a gente aprende a gente aprende na teologia, fenomenologia espiritual. Está vendo, querido? É assim diante de Deus. Tem dois textos que narram a mesma coisa. Aparece lá no meio dos filhos de Deus um filho do diabo, ou o diabo, e vai lá para servir ali a sua obra, que é roubar, matar e destruir de alguma maneira. Em caso de Jó, você viu. Aí Deus vira para aquele diabo e fala assim: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, tal. Deus dá um elogio enorme para Jó. O que acontece? Aquele espírito maligno começa o seu trabalho. Daquele diabo, na verdade, começa o seu trabalho. Mas Jó é íntegro, Jó é isso, Jó é aquilo, porque o Senhor dá tudo para ele. O homem é rico, o homem tem saúde, tem uma família abençoada. Tira dele para o Senhor ver. Olha bem, reino espiritual, irmãos. Esse blá 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 aí de sentir arrepio e essas coisas todas, isso aí, irmãos, é misticismo que a gente trouxe conosco das outras religiões, que o Brasil já se meteu nelas, não precisa nem falar o nome. É assim que está diante de Deus agora, igual foi com Jó, igual esse caso que nós estamos lendo. É assim que funciona. É por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Quando eu dou lugar ao diabo, é um termo chamado de legalidade. Quando eu peco, eu estou entregando para o diabo, eu estou entregando para Satanás, o reino das trevas, o direito de me tentar, de me maltratar. É essa a cena do reino do céu que você tem que ter. Aí o inimigo chega diante de Deus e fala: aí, você está vendo? Aí o Digar, o fulano aqui, ele pecou, agora é comigo. E Deus vai falar o quê? Dependendo da graça, da misericórdia de Deus: não, pode ir, mas não toca nele não. Pode ir, mas você não vai matar ele não. E de repente a situação, Deus vai falar: pode ir matar, porque ali chegou o fim. E isso é reino espiritual, que as pessoas têm que pegar pela Bíblia e não inventar, essas coisas místicas que a gente tem hoje. Eu só estou deixando isso bem claro para vocês, para que os irmãos entendam a realidade da Bíblia. Então o que vai acontecer aqui? Quando o Micaías vai concluindo a sua palavra, ele fala desse espírito de mentira, e ele então é maltratado, porque sai um profeta lá chamado Zedequias, que mete a mão na cara dele, ele não reage, ele é o profeta de Deus, ele veio para trazer a palavra, o camarada apanha, ele apanha e fica tranquilo, e aí o Senhor conclui a sua palavra. Porém, existe um detalhe muito importante. Quando Micaías começou sua profecia, irmãos, ele não começou dizendo sobre a destruição de Acabe. Ele começou dizendo no versículo 19: vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, a sua mão direita, a sua esquerda. E aí ele começa a dizer do espírito que ia induzir os outros 400 profetas à mentira. O que acontece, irmãos? Quando Acabe quando Micaías fala que ele teve a visão do trono de Deus, toda aquela visão bonita, Estevão antes de morrer teve uma visão bonita de Deus, no seu trono. O que acontece? Na verdade, essa questão dele falar e ouvir Deus no trono é mais uma oportunidade que Deus está dando para Acabe, irmãos, de reconhecer a glória do Senhor. Na verdade, não foi só uma introdução para a profecia. Não, irmão, foi naquela visão. Olha, o que você faria se de fato o profeta de Deus chegasse perto de você e falasse: olha, eis que vejo o céu aberto, eis que vejo Deus no seu trono e o exército do Senhor ao redor dele? Eu arrepiei aqui só de falar isso para vocês.
Era isso que eu tenho certeza que Deus pretendia, que mais uma vez Acabe reconhecesse a grandeza de Deus e talvez ele pudesse se converter. Mas não é isso que acontece, irmãos. Mesmo assim, Acabe então rejeita Deus, rejeita a palavra de Deus, rejeita a palavra do único profeta que estava falando a verdade. E ele manda ainda prender o profeta Micaías. E ele, em desobediência, ele e Jeosafá, tá, irmãos? Os dois partem para a guerra, mesmo Deus tendo advertido: olha, não vai, porque vai ser uma derrota. Se você for, vai ser uma derrota, né? Mesmo Deus falando assim, eles desobedecem. Então isso é muito importante notar. Josafá também, mesmo ouvindo o Micaías falando não vai, ele levou a tribo de Judá, cá do sul, aí para essa guerra, que certamente seria um desastre. E não me pergunta por que ele foi, isso não cabe a nós, né? Não está registrado, mas Josafá tomou uma posição errada a de ir, né? Na guerra, irmãos, Josafá quase morre, porque ele caiu numa armadilha de Acabe. O que Acabe falou? Verso 29 para baixo. Assim o rei de Israel, né, e o rei de Judá, Josafá, subiram a Ramote de Gileade. Aí o rei de Israel vai dizer para Josafá o seguinte: olha, eu vou me disfarçar entre a peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Assim se disfarçou o rei de Israel e entrou na peleja. Isso é uma armadilha, irmão. Vocês notaram isso? O bicho é ruim mesmo, Acabe é ruim. Olha bem, uma guerra que era pau a pau, né? Era pancada, era paulada, era pedrada, era lança, era flecha, era machadada, espada, era isso, a guerra era corpo a corpo. Ele fala assim, ó bem, plena guerra, Judá e Israel lutando contra o povo, né? E o que ele faz? Ó, faz o seguinte, você vai com sua roupa de rei e eu vou me disfarçar no meio da multidão, tranquilo. Ou seja, a chance de morrer Josafá era enorme e a chance dele morrer era zero. Por quê? Estava disfarçado no meio da turma. É só ele pedir, ó, fica uns 10 ao meu redor e eu estou aqui de vocês e vamos para a guerra, mas me protege. Pronto, resolveu. Igual o guarda-costas a gente vê de uma celebridade, como é que os guarda-costas fazem. Porém, irmãos, a coisa aqui era o seguinte: a guerra aqui não era, na verdade, contra Israel, ficou claro. A guerra aqui era contra o rei Acabe, não era contra o povo. Tanto que a ordem foi dada da seguinte maneira, verso 31, não pelejareis, o rei da Síria, né, deu a seguinte ordem: não pelejareis nem contra grande nem contra pequeno, mas somente contra o rei de Israel. Então ali ficou muito claro e determinado o propósito de Deus, que ele deveria morrer ali. E o caso aqui é tão complexo, que eles quase pegam o rei de Judá, mas ele grita, e aí ele sai livre dessa. E o que vai acontecer? Um soldado vai lançar vai jogar uma flecha, né, ao acaso. Tem uma tradução que fala, ele lançou de maneira humildemente. Humildemente é tipo assim, joga para cima e pá, para cair lá. Irmãos, é igualzinho quando Davi matou Golias. Se você pensa que o que matou Golias foi a força da pedrada que Davi deu, você está muito enganado, irmãos. Quem matou Golias foi Deus. Só usou um homem, né? Deus deixou, vamos dizer assim, Deus às vezes deixa a gente pensar que a gente fez alguma coisa, não é? Então Deus só deixou Davi pensar que ele matou. Eu estou brincando, tá? Estou brincando aqui, na verdade, com uma realidade, para a gente pegar isso para nós. Quando você matar algum Golias, quando você for usado para alguém ser curado, alguém ser liberto, não caia na tua cabeça que você fez isso, não foi Deus, porque isso é grande demais para um homem ou para uma mulher miserável como eu e como você fazer. Então não se empolgue quando Deus te usar para fazer algo, dê a glória para Deus. É isso que eu estou te mostrando aqui agora, né? Davi, não foi Davi que matou, ele reconheceu isso, claro, né? Ele reconheceu, tanto que ele disse, olha, você fica insultando o povo de Deus, você vem contra mim com espadas e lanças, e Davi diz, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia que não foi a pedra, a força, era impossível, né? Era desproporcional, um gigante, homem de guerra, com um menino que estava saindo de trás das ovelhas, que no seu currículo tinha apenas que tinha matado, né, um leão, acho que uma ursa, não me engano, com a sua, mesmo assim ele reconhece que a força de Deus não é a força própria, tanto que a armadura nem cabia nele, ele não sabia empunhar a espada, nada disso. Então, irmãos, é desproporcional. Quando Deus age, ele age nesse nível da desproporcionalidade. Você precisa ver isso, você precisa ver isso, nós precisamos ver. Tem muita gente dando glória a si mesmo, se exaltando, no momento em que Deus fica de lado, tá, irmãos? Reconheça que é Deus que está fazendo através da tua vida, né? Reconheça. Então isso é muito importante, essa morte aqui. Então a gente vê que a guerra era só contra Acabe,
ao ponto do rei da Síria falar: ó, não mata nem grande nem pequeno, só o rei de Israel, e acabou. E é o que vai acontecer, né? Ele vai morrer, vai jogar a lança, a flecha vai cair nele, ele vai ficar mal durante o tempo de guerra, mas ele é sustentado pelos seus homens, mas ele acaba morrendo, e o final da história nós vamos ver que ele vai ser, o seu carro vai ser lavado, né, numa determinada fonte, num tanque de Samaria, e ali os cães vão lamber o sangue dele, exatamente como Deus havia dito que isso aconteceria, né, que lamberia o sangue dele, né? O que vai acontecer? No restante do texto vai trazer para nós só um pequeno relato do tempo do reinado do rei Josafá, o que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele, todavia, o povo de Israel adorava ainda e servia nos altos, né, sacrificava e queimava incenso nos altos. Por outro lado, quem vai reinar no lugar de Acabe é o seu filho Acasias, e o verso 52 vai dizer que ele reinou 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, esses todos fizeram Israel pecar. Serviu a Baal, adorou e provocou a ira ao Senhor, o Deus de Israel, conforme tudo quanto os pais, né, deles fizeram. Assim o texto vai encerrar, porém com essa lição muito grande para nós, que a gente precisa guardar para o nosso coração. A gente pode concluir, irmãos, de muitas maneiras, né, cada um tira a sua conclusão, mas eu concluo assim, que a vida é feita de escolhas, e dessas escolhas nós nos fartaremos para a eternidade. Eu quero dizer o seguinte: a vida é feita de escolhas, e o que você escolhe vai te encher, vai te fartar, você vai viver daquilo para a eternidade. Eternidade eu quero dizer o quê? Você vai usufruir das suas escolhas aqui na terra, e elas vão te acompanhar também para o céu ou para o inferno. É isso que eu quis dizer, está nessa primeira fase, ó. A vida é feita de escolhas, e delas nos fartaremos para a eternidade. Você faz aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor, você vai colher aqui coisas boas vindas do Senhor, e vai levar para a eternidade, vai colher coisas boas vivendo com o Senhor. Você faz aqui tudo que é coisa errada, não agrada a Deus, insiste em viver uma vida de pecado, você vai se fartar das consequências do pecado que você está colhendo hoje, e quando morrer, você vai continuar se fartando disso, porque vai para o inferno, e lá você vai continuar sofrendo. Está entendido, irmãos? É claro, não é? Tá bom? Mas o que eu vejo no texto? Que Acabe decidiu não obedecer a Deus, mesmo Micaías profetizar ter visto Deus em seu trono. Um chamado para que Acabe recebesse Deus em seu coração. Por isso que a profecia tem essa parte. Então, concluímos que seu estado hoje revela as suas escolhas feitas ao longo da sua vida, e assim será também no seu fim. Vai ser assim, está vendo? Deus deixa a gente escolher. Então hoje, quando a palavra chama a gente para viver uma vida santa, reta, na presença do Senhor, abençoando os outros, cuidando dos outros, né, dando pão para quem tem fome, água para quem tem sede, roupa para quem está nu. Quando Deus manda você visitar os órfãos, as viúvas, quando Deus manda você visitar os enfermos, e Jesus diz que quem fez por um deles, fez para ele, né, mesmo. Quando o Senhor está dizendo isso, é porque Deus sabe que as suas escolhas, as suas ações, você vai se fartar delas, né? Essas coisas vão te levar para a eternidade de uma forma. Agora, também se você escolher fazer o contrário, também isso vai te seguir pela eternidade. Então, queridos, é uma palavra muito clara, né, de Deus para o nosso coração. O cuidado que devemos tomar com profecias. Existe a profecia que é de Deus, que é da vontade de Deus. Existe a profecia que é permissão de Deus para a tua vida, e pode ser que é um laço, pode ser um laço, né? Nesse caso aqui próprio era um laço, né? Agora, presta atenção, nós vimos isso no capítulo anterior. Será que Deus, quando diz que vai fazer o mal para alguém, Ele simplesmente faz? Vocês viram isso na lição anterior, que se a pessoa se arrepender, Deus também muda. Acabe ia sofrer tudo de mal, como ele se arrependeu. Deus falou com o profeta: você viu que Acabe se arrependeu, se humilhou? Então eu não vou deixar nada disso acontecer no tempo dele, mas no tempo do filho dele vai acontecer. Está vendo, irmãos? Isso quer dizer que se Acabe reconhece Deus aqui, o desenrolar seria diferente, mais uma vez, por causa da longanimidade e da misericórdia de Deus. Amém?
Obrigado, Deus abençoa seu coração. Muito obrigado, Deus, te agradeço muito pelo privilégio de estudar a tua palavra e nela meditar. Peço que o Senhor nos abençoe, dando um coração humilde para entender como o Senhor age, como o Senhor trabalha e como o Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor quer nos falar ao coração, mas o Senhor espera que também, quando nós ouvimos a sua voz, o Senhor espera que nós tomamos uma atitude em direção à tua vontade. Dá-nos um coração humilde, coração contrito, um coração preparado para, ó Deus, fazer aquilo que te honra, que te agrada. Muito obrigado mais uma vez, te agradeço, peço que nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.